Bom dia, pessoal. Hoje, 12 de maio de 2022. Hoje eu vou falar um tema diferente que merece o nosso respeito. Primeiro, os animais do Alasca, né? O urso polar e o caribu ou a rena, né? Existe uma pequena diferença, mas a pele deles é usada, é a única pele dele do urso que suporta que vamos falar dos esquimós, que os esquimós se protegem do frio. Não existe produto nenhum sintético que segura aquele frio de 40, 50 graus, 60 graus abaixo de zero, né? Então eu vou comentar sobre eles porque eu acredito e os estudos mostram que eles são espiritualmente seres muito evoluídos, muito mais evoluídos do que nós, porque eles têm humildade no coração, né? Eles vivem esse trecho. Eu pesquisei em livros de história do meu filho e de uma pesquisadora chamada Cláudia Baibic, né? Eu vou deixar o link dela depois para vocês. Eles vivem, os esquimós, em regimes patriarcais, né? E de acordo com o poder aquisitivo, né? Há um costume entre os esquimós, é interessante isso, de ceder a esposa a um visitante, a fim de protegê-lo do frio. Gente, isso aqui não existe no Brasil e no mundo não existe. Ceder a esposa para, né? Mas eles são tão evoluídos porque a carne para ele, a união carnal, tem um respeito, né? Olha só, eles cedem a esposa porque é muito frio para aquecer do frio, né? E se ele, né, acontecer alguma coisa, eles não ligam para isso, porque a evolução deles é muito maior. Gente, a gente para chegar na evolução dela, nós vamos levar muitos anos, né? Eles acreditam em seres superiores, porém não fazem orações nem oferendas. De acordo com suas crenças, as crianças são reencarnações de seus antepassados. Quando chega o inverno, os esquimós saem em busca de alimentos, já que o gelo congela os rios, congela os rios próximos, dificultando a pesca. Na primavera, parte do gelo derrete, dando passagem às baleias. Eles se aproximam e matam as baleias. É o alimento deles. Eles usam a pele, a banha né, para o fogo, para as lamparinas, né, os ossos, aproveitam tudo e distribuem, né? Quando a baleia é caçada, todos ajudam, desde a pesca ao corte, a distribuição entre eles, né? Eles falam a língua Inuit, que possui variantes de acordo com os assentamentos onde vivem. Então, ó, a partir do século 18, 17, o esquimó teve contato com outros povos, o que possibilitou o acesso a novas ferramentas de trabalho, como armas de fogo e novas fontes de edificação, como madeira. Hoje habitam além do Alasca, o Canadá, Groenlândia, norte da Rússia também, né? Então hoje a maioria não habita mais naqueles iglus, né? Muitos deles trabalham em estações de radares do exército, dos exércitos, né? Americano, canadense, enfim. Outros se dedicam à tradição mesmo de pesca, de sobrevivência, né? Os povos, né, inuites vivem no Ártico há milhares de anos e conservam grandes experiências de sobrevivência no gelo. Além disso, são caçadores de focas muito habilidosos e grandes pescadores também, o que lhes garante uma boa alimentação, mesmo no rigoroso inverno do Ártico. Olha só, os esquimós acreditam que todas as coisas têm uma forma de espírito ou alma. Olha a evolução espiritual deles, né? Assim como os humanos.
precisam da caça para garantir a sobrevivência, mas como creem que os animais têm alma, olha só, nós só encontramos, eu só vi esse artigo, Chico Xavier falando sobre isso, das almas dos animais, e alguns outros médicos que escreveram vários livros. Eles já acreditavam há milhares de anos que os animais têm almas, né? O ato de caçar é precedido de rigoroso tabu, que inclui cerimônias diversas. Nessas cerimônias são praticados rituais em louvor à deusa dos mares, sede no Takanaluk, com a finalidade de proteção, sucesso nas pescas e reprodução e a permanência da vida animal, fonte que possibilita a existência do esquimó, né? Então, gente, são seres muito, né? Existem também os espíritos que controlam o tempo, espíritos, eles acreditam em tudo isso, que interagem como seres humanos e outros que habitam o submundo. Simultaneamente, o Criador e os espíritos podem ser percebidos como uma única força. Isso na visão deles, dos esquimós, né? Como na unidade chamada Akan, Tanka, pelo Lakota e Dakota. Existem cerimônias específicas para a caça, a pesca, purificação, cura, nascimento, morte, casamento e graças. Na cerimônia de caça, os rituais devem ser cumpridos antes e após a caçada, seja qual for o resultado da mesma. No caso de sucesso do caçador matar, né, a caça, a foca, do caçador, com o consequente abate do animal, deve ser feito um ritual de apaziguamento da sua alma. Olha a evolução desse povo, gente, né? Hoje esse povo hoje vive, né? Os dois principais grupos de esquimós do mundo hoje vivem no Alasca, Canadá, Groenlândia, Central e da Central de Uyupik, no Alasca, né? No centro-sul do Alasca, Alasca Ocidental, enfim. As almas dos animais, essas almas são as dos animais caçados em sua alimentação, vestuário e iluminação, feita com lamparinas alimentadas por óleos retirados dos animais. Então, gente, olha só, eles agradecem aos animais, né? Quando eles são, antes deles serem abatidos, agradece aos espíritos superiores por dar a oportunidade deles abaterem aqueles animais para se alimentarem. Quando que nós vamos chegar a isso, né? E eu me pergunto, porque esse povo está aqui na Terra há mais de 15 mil anos, né? Eu me pergunto de onde eles vêm. Será se eles são originados dos exilados de Capela? Eu não posso garantir isso, não posso afirmar. Eu não tenho esse conhecimento. Mas um povo que vive nas regiões geladas e tem respeito pelos espíritos, acreditam, né, em mundos elevados, são espíritos elevados, né? Então minha palestra hoje é muito curtinha, foi só isso mesmo, sobre os esquimós, né? E os animais que eles abatem, eles fazem uma oração aos deuses dele, agradecendo os animais por ter dado a oportunidade, porque eles vão se alimentar deles. Acreditam nos espíritos dos animais. Qual é a cultura que acredita nos espíritos, que os animais têm espírito, gente? Chico Xavier, Allan Kardec e outros espíritos de luz que habitam mundos elevados, né? Então, nosso respeito aos esquimós que vivem nessas regiões geladas, né? Hoje mudou muito. Hoje muitos habitam casas de madeira, né? Com aquecimento.
trabalham em estações de radar, estações militares, até em cidades, né? Mas a grande parte se dedicam à caça ainda, né? Eles têm aquelas motos náuticas, moto de neve, né? Estão bem equipados, mas sempre agradecendo aos animais, ao espírito dos animais, por dar a sua carne para eles se alimentar. Isso é uma evolução. A humildade, eles acreditam demais. Aqui está falando, mostra. A humildade para eles está em primeiro lugar. Nós estamos longe disso. Nós estamos longe de ser humildes. Então, o meu respeito, pelo menos, aos esquimós, que vivem nessas regiões geladas, né? Da Groenlândia, Canadá, Alasca, norte da Rússia, Sibéria, né? E a nossa palestra de hoje é isso, uma palestra curta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe o like, porque me ajuda no canal. Tá bom? Um bom dia para todos.